Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa manhã nublada na cidade santa de Jerusalém. Recentemente a Prefeitura de Jerusalém inaugurou novas estações do veículo leve subtrilhos aqui na nossa capital. E hoje, depois de terminar as minhas orações, eu decidi dar uma olhada até onde a linha do trem vai nos levar por dentro da cidade. De tal modo que descobri que realmente um número muito grande de bairros que até então não vinha sendo atendido, passou a ser atendido por esse trem, que é quase uma atração turística dentro da cidade de Jerusalém. E não só as linhas se ampliaram, as estações aumentaram, mas o veículo também se modernizou, tornando o transporte dentro de Jerusalém algo muito mais fácil, muito mais simples, muito mais rápido, muito mais confortável. Em breve, o trem vai me levar também direto para a fábrica onde eu trabalho. Embora eu não tenha intenção de abandonar o meu veículo leve, que é a bicicleta. E nesse caminho da trilha do trem, eu cheguei até uma praça, um parque, na verdade, de nome bastante sugestivo. Vocês certamente vão concordar comigo. Rabinovich Park. E nada melhor para transmitir a mensagem de Torá que eu tenho para vocês nessa manhã do que fazê-lo no Parque Rabinovich. E devo dizer a vocês, se eu fosse criança, minha mãe encontraria severas dificuldades para me tirar desse parque. De fato, a Prefeitura de Jerusalém tem um cuidado muito grande em criar espaços adequados para a nossa comunidade. Como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai iniciar a leitura do terceiro livro da Torá, Vaikra, bem traduzido como Levítico. E logo no verso de abertura, a expressão Vaikra, que numa tradução livre poderia traduzir como ele chamou, a Kadosh Baruch Hu se dirige a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ouve a voz quando este o chama, mas essa voz é muito diferente daquela ouvida no Monte Sinai. Lá, a Kadosh Baruch Hu se comunicou com 3 milhões de judeus, e havia barulho, havia fanfarra, havia relâmpagos, havia trovões, tudo era com muita pompa e também profunda admiração. No Sinai, como nos ensina a Torá, mesmo as ondas sonoras, ou seja, as palavras que Hashem proferia, eram visíveis e reais. Mas agora não. Agora Moshe está diante de uma revelação de natureza privada, exclusiva para ele. Moshe Rabbeinu está no tabernáculo, ele está no Mishkan, ele vai ser inaugurado, o serviço divino vai ter início. O tabernáculo que o povo judeu construiu no deserto, e a grande voz celestial já não é mais ouvida fora dos limites do Mishkan. Como isso é possível? Como é possível que o Criador tenha esse diálogo pessoal com Moshe Rabbeinu? Todo-poderoso, meus amigos, a Kadosh Baruch Hu tem essa habilidade, que é a habilidade, Átila, de diminuir a presença divina no universo. É o que os mestres cabalísticos nos ensinam, como Tzimtzum. Hashem permite que a natureza, os seres humanos e tudo que há no universo habite, exista nesse espaço desocupado, criado por Hashem, para que toda a existência tenha lugar. E é curioso que uma das interpretações para o fato de que a primeira palavra Vaikra neste livro é escrita com Aleph pequeno, justamente para que nós possamos entender o significado mesmo da existência. Na primeira palavra, do primeiro verso, do primeiro passuco, Vaikra, existe um Aleph zero, um Aleph pequeno. No passado, eu já tive a oportunidade de oferecer a vocês inúmeras explicações e, de fato, os sábios da Torá nos oferecem inúmeros entendimentos, eles não são contraditórios. É preciso entender que, na medida que avançamos o nosso estudo e entendimento da Torá, nós vamos percorrendo níveis de interpretação cada vez mais profundas até chegarmos na Torá oculta. Mas o diálogo de Moshe Rabbeinu com Hashem se constitui num modelo para o nosso povo, de tal modo que quando o profeta Eliarro busca por Deus, ele não vai encontrar a Kadosh Baruch Hu
no sussurro do vento, no barulho das águas de uma cachoeira, ou mesmo no som dos pássaros, mas na voz mansa e suave do silêncio. Coisa que eu não tenho aqui hoje. Naturalmente, porque eu estou gravando na trilha do trem, de modo que nós, assim como Moshe Rabbeinu, assim como o profeta Eliarro, também temos de ser capazes de encontrar Deus. Mas Átila, onde Deus se encontra? Se encontra dentro de você. Cada ser humano carrega consigo uma centelha divina. Lembra que a Kadosh Baruch Hu, quando criou o homem, soprou nas narinas de Adão Rishon? O que ele soprou não foi oxigênio. Ele nos deu uma parte de si mesmo e cada um de nós carrega dentro de si essa centelha divina. Portanto, ele está dentro de nós mesmos. Nós devemos procurar Hashem dentro do nosso próprio ser, dentro da nossa própria alma, para ser mais preciso. Mas as pessoas não querem fazer esse esforço de concentração. As pessoas gostam de ser impressionadas por eventos externos que as atinge temporariamente, tanto física quanto espiritualmente. Elas adoram isso. E é por isso que os templos no Brasil abundam de pessoas em cultos que mais se assemelham a circos do que propriamente uma forma qualquer de comunhão com a Kadosh Baruch Hu. Mas como as pessoas não querem ouvir a voz interior, que a sua alma grita para assumir o controle da sua existência, indicando os caminhos de uma vida de retidão, você busca esses catalisadores momentâneos da sua atenção nesse mundo cheio de distrações mundanas e vulgares. É esse tipo de mundo que a maioria das pessoas busca. Mas sem aquela voz mansa, sem aquela voz suave que o profeta Eliarro ouvia dentro de si mesmo e que todos nós também podemos ouvir, não há crescimento, nem moral, nem espiritual. De outra forma, não há como alcançar esses objetivos sem percorrer essa estrada. Porém, é muito mais fácil ouvir sons altos, é muito mais fácil habitar o barulho do que o sussurro furtivo. Porque é dessa forma que Hashem, sobretudo, se comunica conosco. Ao longo dos anos, temos defendido a utilização do Itbodedut como uma técnica, de tefilá, como uma forma de construir um relacionamento com o Criador através de uma oração calma, tranquila, no qual nós abrimos o nosso coração ao Criador para que Ele possa ouvir da nossa própria boca, porque Ele conhece naturalmente o que habita os nossos corações, mas ouvir da nossa própria boca o reconhecimento de nossas transgressões, aquilo que nós não temos a coragem de contar para mais ninguém, mas que no silêncio da calma e da paz nós podemos fazê-lo junto ao Criador. Mas as pessoas querem barulho, elas querem algazarra. A maioria, inclusive, nem se sente bem habitando o silêncio. Mas eu digo a vocês, sem uma voz baixa, não há possibilidade de nós construirmos esse caminho. E para alcançar isso, é preciso concentração. Por quê? Porque o barulho, ele pode ser mais facilmente percebido pelo nosso reflexo automático de sentidos, sobretudo da audição. Mas esse sussurro furtivo, que é uma forma de diálogo do Criador com cada um de nós, esse exige esforço, exige concentração. É preciso uma expressão intencional do nosso desejo de ouvir, sobretudo, aquilo que para a grande maioria das pessoas parece completamente inaudível, mas não é. E eu me permito contar uma breve história para vocês, pessoal. No Brasil, muitos de vocês sabem, eu era professor universitário e também advogado, tinha o meu escritório. E eu dedicava as minhas noites para preparar aulas, petições, corrigir provas, estudar. Por quê, Átila? Porque a noite trazia paz, trazia o silêncio, trazia a calma que eu necessitava para poder
me concentrar. Mas quando eu cheguei em Israel, isso tudo mudou. Isso tudo mudou porque quando eu comecei a estudar em Yeshivot, quando eu comecei a frequentar os salões com centenas de alunos, sempre estudando em duplas, com Havruta, em voz alta, geralmente gritando, discutindo sobretudo o Talmud, eu entendi que esse silêncio, ele está aqui, ele não é externo, ele não é reflexo de uma realidade externa. O mundo é barulhento mesmo. É preciso que você alcance essa concentração dando foco, estabelecendo objetivo, de modo que para mim tudo mudou. Os ruídos externos já não me afetam mais tanto. Você vai dizer, é óbvio, você já gravou mais de 700 vídeos na rua, com pessoas falando, o barulho dos carros, todo tipo de intervenção externa. Mas essa habilidade de dar foco no pensamento, eu não tinha tão desenvolvida no Brasil, porque quando você dá aula, teoricamente os alunos fazem silêncio. E quando você se dirige ao magistrado, evidentemente é um ambiente quase sempre tranquilo. Mas aqui não. Aqui eu entendi que não importa se quando eu estou rezando há judeus chatos falando na minha frente, atrás ou do meu lado. A minha tefilá não pode sofrer interferências externas dos ruídos desse mundo, de modo que toda essa confusão que é própria do mundo em que nós vivemos, cada vez mais, sobretudo no século XXI, mesmo assim, nós não podemos nos deixar que essa interferência externa literalmente engula a nossa capacidade de ouvir o Criador, de construir um relacionamento especial com Deus. Cada judeu religioso em Israel eu converso e confidenciam o mesmo, que eles são muito próximos de Hashem. Isso não é dito em tom hilário, isso é dito como uma verdade. Há, de fato, um esforço contínuo de cada judeu observante da Torá de construir esse relacionamento. E isso é algo cada vez mais raro nos mundos em que nós vivemos. De modo que a Torá está nos ensinando. Se concentre em ouvir, mas me concentre em ouvir o que, Átila? O seu próprio interior. A nossa alma está lutando contra as nossas necessidades e desejos materiais para assumir o controle da tua existência. Se concentre em ouvir a sua própria alma, o seu eu interior. Isso não é um clichê, isso é algo real, mas que só pode ser alcançado com esforço verdadeiro. Como eu disse no início, não há elevação permanente sem percorrer esse caminho. Se afaste dessas influências externas que te impedem de ouvir os sussurros furtivos, de ouvir a voz de Deus, te orientando a direção, indicando os caminhos. Essa é a lição, entre tantas outras, estão contidas aqui nos versos da Parashá Vaikra, meus amigos. Shabbat Shalom.